Olá, pessoal de Virgem, sejam bem-vindos ao canal, tá? Vamos fazer uma leitura, uma mensagem breve, tá? Para alguém que se identifique com ela, que possa, sei lá, abrir a mente sobre alguma situação que está passando. Essa é a intenção, esse é o intuito da gente vir aqui colocar mensagens, não é? Enfim, eu convido vocês, como todo mundo faz, a se inscreverem, comentarem, compartilharem, curtirem. Comentem, por favor. Deem um sinal, tá? Se realmente a mensagem ela fez sentido, se ela... Enfim, o que for a opinião de vocês, tá bom? Então, eu agradeço a vossa presença aqui e vamos começar. Vamos ver, tarô, por favor, uma mensagem para as pessoas do signo de Virgem, para os virginianos e virginianas, o que eles precisam saber. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui para vocês, o que vai vir para vocês de Virgem. Vamos lá. Virgem, Virgem. Temos aqui o 7 de copas. Tá. Olha, o 7 de copas é aquela carta que nos fala sobre momentos ambíguos da nossa vida, não é? É que a gente às vezes mistura um pouco de a realidade com fantasia, mas isso tem um embasamento, tá? Ninguém mistura as coisas, se mistura porque existe por trás disso tudo uma vontade muito grande de poder concretizar coisas, de poder viver outras situações diferentes que estamos vivendo no momento. Então, acredito que vocês estão passando por isso, tá? Então, assim, há uma confusão entre realidade e fantasia, por quê? Justamente por isso, porque muitas vezes os nossos objetivos a gente não consegue alcançá-los, são momentos de pouca clareza que a gente passa, com pouca clareza mental sobre o que está acontecendo realmente na vida da gente. Existem questionamentos da realidade, então se passa aquela fantasia de que não, olha, mas sei lá, de alguma forma, sei lá, algo vai acontecer, sabe? Então assim, é um momento, eu não diria que é exatamente uma confusão mental, mas há uma ansiedade muito grande para conseguir alcançar objetivos e que não estão, a solução para chegar a eles não está visível, ela não está concreta, ela não está clara para realmente se dizer, não, olha, independente do resultado, mas eu estou a caminho de um objetivo. Quer dizer, é um momento que ainda isso não aconteceu, tá? Mas a gente vai ver mais, né? Vamos ver mais. Pois é, o 6 de ouros. Muito ligado à terra. É isso mesmo, olha. É aquela mistura de que aqui saiu o 6 de ouros e saiu o 3 de espadas. Então, assim, é justamente como eu estava falando para vocês. Poxa vida, eu sou gente boa, eu me dou sempre que eu posso, faço tudo, até porque Virgem é isso mesmo, né?
Virgem é dedicada ao outro, sempre, tá? Essa é uma das características do signo de Virgem. Ele é o menos materialista dos três. Ele é materialista, mas de uma forma diferente. Ele sempre sabe ganhar e repartir. Ele não precisa ser cutucado, sabe? Ah, então você tem que fazer mais. Não, ele não precisa, da sua natureza. Realmente ter esse olhar, essa empatia com o outro. Então, assim, é de onde vem é por isso que eu estava falando. Aqui está falando dessa coisa que acaba se fazendo uma espécie de uma fantasia em cima do quê? De uma ideia vitimista de que eu sou legal para os outros, mas eu não tenho a recompensa dos céus por isso. Entende? Na ótica de vocês, é isso mesmo, tá certo. Vocês se doam, vocês são amigos fiéis, vocês são trabalhadores incansáveis, vocês são pessoas com uma disciplina maravilhosa. Então, assim, o certo seria que isso tudo fosse recompensado. Mas o mundo, a vida não funciona assim. Só que isso realmente traz esse coração partido para vocês. Vocês ficam com o coração magoado, sabe? Porque vocês realmente colocam no universo, colocam no superior, no divino, essa coisa de que é preciso ser recompensado por aquilo que se é. E principalmente se é uma pessoa legal, bacana, pronta para o outro a qualquer momento. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei também, a gente anda aqui e não sabe muita coisa. Não é assim que funciona. E olha lá, o pendurado. Então assim, é bem a carta de vocês também, tem muito a ver. Por quê? Porque assim, ele denota o quê? Olha, eu fico triste, eu vivo decepcionado. Mas ao mesmo tempo, há uma chama aí dentro que sabe que muitos momentos da vida são necessários para se atingir algo maior. Então assim, vejam bem, vocês estão no momento, olha, a mensagem é para aquelas pessoas que estão passando ou é uma decepção amorosa, ou é uma decepção financeira, tem a ver sempre com algum setor da vida, tá? Então vocês encaixam onde é que isso tá batendo em vocês. Mas o certo é que há uma mistura da realidade com a fantasia. Por quê? Justamente porque isso que eu acabei de falar. Vocês cobram do céu, do universo, do Deus em que vocês acreditam, que vocês são gente boa, e são, tá? São pessoas sempre prontas para o outro, e nem sempre o outro está pronto para vocês, mas isso traz emoção de mágoa, tá? Mas ao mesmo tempo, vocês também têm um outro lado que diz, não, mas olha, tudo bem, vamos passar esse momento, vamos, porque afinal das contas, tudo isso, todo mundo passa mais ou menos pela mesma coisa, e eu não me importo, fiz os sacrifícios que eu fiz, vou continuar fazendo, porque é de mim, sou eu sou assim, eu sou desse jeito, entendem? Então assim, por isso que o 7 de copas fala sobre isso, sobre essa coisa que fica confusa, porque a gente não sabe se realmente existe toda essa justiça em cima daquilo que nós somos e fazemos. Sabe, ainda são questões que ainda ninguém tem certeza. Muitas pessoas têm uma certeza que só vem de dentro delas, mas não está provado nada, né? Então, assim,
A gente tem que se valer por nós mesmos e assim, o vitimismo, nesse sentido que eu estou falando, não é em tudo, mas é nesse sentido agora do que está ocorrendo, não vai ajudar vocês, tá? Muito pelo contrário, vai deixar vocês cada vez mais perturbados, vamos dizer assim, tá? Perturbados, a paz, se perde a paz, se perde o sono, se perde o rumo muitas vezes, então assim, não é por aí, tá? Não é por aí, tá? Virginianos e virginianas, vamos começar a pensar de um modo melhor. Tem um mosquitinho andando aqui que eu acho que é um pernilongo e ele está querendo almoçar. Vamos pedir um pouco mais de significado para tudo isso, mais profundidade. Vamos lá, o 7 de copas. O 7 de copas. Aventura. É isso mesmo, quer dizer, olha, a minha vida está parecendo aquelas aventuras que a virtude não está sendo considerada. Então, eu vou tentar dar um aspecto mais leve, mais positivo a esta situação, no meu pensamento, tá? Não é na ação exatamente, mas no pensamento, ok? Agora vamos ver o 6 de ouros. Nossa, mosquitinho, mas que coisa. 6 de ouros, vamos ver. Olha lá. A inocência. Olha, é como eu falei, entende? Vocês, como é que eu vou dizer? Há uma ingenuidade nesse pensamento de que, eu faço e, sabe, eu me entrego para o outro e eu não vejo esse retorno, mas nem do outro e nem de nada na minha vida. Então, assim, isso está refletindo uma certa inocência, como diz a carta, mas eu diria mais uma certa ingenuidade de vocês em relação ao mundo, às pessoas, ao divino, tá? Você é o que você é. E o que você é muito bom. E vocês não precisam se preocupar com a recompensa. Entendam, eu sei que isto pode parecer assim, mas você está falando... Não, olha, a recompensa, ela vem, ela pode vir, mas ela virá de outras formas, em outras épocas, de outra maneira, entendem? Então, assim, não é exatamente como vocês pensam. Como vocês pensam é de uma forma mais infantil, vamos dizer assim, por isso que é inocente. Há uma inocência que vem, assim, de um pensamento infantil sobre essa coisa do se doar para o outro e ter uma recompensa. Tá bem? É isso que quer dizer aqui. Então, vocês precisam pensar sobre isso, tá? É importante. Vamos ver o coração partido. 3 de espadas. É isso mesmo. Deixa eu ver se não compromete. O sonho. Pois é como se tudo, olha só, tá tudo dentro de um aspecto, assim, da criança interior de vocês. Sabe? Então, assim, vocês sonham com o mundo ideal não existe. Isso magoa o coraçãozinho de vocês, tá? Deixa vocês realmente numa situação complicada, sabe? Porque eu volto a dizer, o mundo, puros são vocês.
neste pensamento, na forma como agem e tudo mais. Mas o mundo não é assim. E a lei divina também não funciona exatamente como a gente imagina, pensa ou acha que sabe, entendeu? Não é. Não é. Então, assim, vamos continuar sonhando, inventando formas da gente conseguir ultrapassar as decepções pessoais, entendem? Então, é isso que ocorre com vocês. Então, vamos continuar sonhando em alguma coisa, montando um outro quebra-cabeça, para a gente conseguir superar tudo isso, tá? E aí temos a carta do pendurado. Vamos ver o que ela nos diz também. Experienciando. Olha, é assim, realmente é um momento, vamos dizer assim, em que vocês estão experienciando, vivendo e tendo a experiência de uma lucidez infantil, pura, sabe? Em que vocês experienciam o quê? A ideia de que, poxa vida, mas o mundo poderia ser um lugar melhor. As pessoas poderiam ser um lugar melhor também, sabe? E o divino poderia nos ajudar mais, não é? Enfim, quando a gente passa por situações que a gente acha que não merece. Mas se nós estamos experienciando, entendam, é porque a gente merece experienciar daquela forma. Sabe? No fundo, a vida trata-se disso. Cada um de nós está experimentando coisas novas, situações novas, sabe? A vida é um laboratório de situações em que a gente vai tendo aqueles pensamentos conforme as coisas vão acontecendo. Uma hora a gente tem uns pensamentos mais puros, mais inocentes, outra hora a gente já tem uns pensamentos mais críticos, mais... Entende? Então, assim, olha, é um momento que vocês estão passando, é um momento de vocês entenderem o mundo da forma como ele é. Ou seja, o mundo não vai vir socorrer vocês, o mundo não vai melhorar por conta de vocês. Sabe, o divino não vai intervir. Ele intervém o tempo inteiro. Somos nós que criamos todas essas fantasias, essas situações. A gente cria a situação, depois cria a fantasia, depois cria a solução, e por aí vai, entendeu? E ele está sempre por ali, o divino. Mas nós que não ouvimos, não vemos, não temos noção. Então, o que ocorre? A gente se baseia somente na realidade que a gente está vivendo. E se cobrando outros, e não é assim. Há que enfrentar o jeito que as coisas são mesmo, de verdade. E elas não são fáceis, realmente, para ninguém. Olha lá, a carta de viajando, é tudo neste mesmo sentido, quer dizer, é uma viagem mesmo, é uma viagem de uma experiência que talvez é menos suportável, vamos dizer assim, e que é preciso, mas que é preciso atravessar. Essa viagem pode até ser num deserto, não é? Entre aspas, o deserto da gente, não é? Então, assim, às vezes numa solidão, às vezes de uma forma, enfim, de muitas formas, tá? Mas são situações que precisam ser experimentadas, vividas, até eu diria mais, com profundidade. Porque daí vão surgir outros fatores,
com certeza. Silêncio diz muito sobre tudo isso. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês aqui, que saiu para vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima.